Olá, eu sou o Rubem Fernandes e irei formar alguns poliedros através de origami, que são dobraduras em papéis. E com essas dobraduras nós vamos montar quadrado, triângulo e as emendas, tanto para quadrado como para o triângulo, caso a gente precise nos quadrados também, tá? Mas ela será mais utilizada no triângulo. A seguir, a gente vai mostrar o passo a passo de como fazer essas dobraduras nos papéis. E no decorrer, vamos montar todos os poliedros, que nós vamos montar 4 poliedros. Os materiais utilizados foi régua, papel sulfite, cola, caneta e tesoura. Para os triângulos, pegamos o papel sulfite e cortamos no tamanho de 15 por 15 centímetros. E em seguida começamos a fazer a dobradura para formar um triângulo. Foi feita as dobraduras de acordo com a apostila indicada pelo professor, tá? Seguindo passo a passo em cada dobradura. É preciso ficar atento a cada detalhe da dobradura, né? Para que não saia diferente ou perca o sentido do objeto. Queria deixar também aqui registrado previamente que na medida em que essas dobras se realizam, as formas geométricas elas aparecem em cada movimento de transformação, tá? E ao desdobrar essas confecções, as folhas de papel ficam marcadas com muitos vincos por meio dos quais se podem introduzir de modo eficaz também as noções de retas e suas posições relativas no plano. Pode-se estudar ângulos, congruências, semelhanças, relações de áreas, entre outros. Finalizando, temos o triângulo formado, como vocês podem ver, com 3 entradas. Foi feito vários triângulos com essa mesma dobradura. Em seguida, vamos pegar o mesmo papel de tamanho 21 por 21 centímetros e formar um quadrado com este papel, Lembrando que a gente está usando dobraduras, chamadas de origami, tá? Para poder construir esses sólidos, vamos dizer assim, tá? Então vamos fazer a dobradura de acordo também a apostila indicada pelo professor, tá? Para poder formar aí o quadrado, seguindo passo a passo. Através também dessas dobraduras a gente pode analisar perímetro, e também a proporcionalidade. Outro quesito também é que durante a manipulação desse papel nessas dobraduras, a gente leva o porquê de considerar também o quadrado como sendo um retângulo e um losango, tá? Também podemos chegar nessa conclusão, tá? Dessa consideração. Tudo isso através das dobraduras realizadas. E após chegar no momento de finalização, as últimas 2 dobras, a gente pode ver que o quadrado já está formado, como vocês podem ver, observar aqui, tá? Ele tem 4 entradas, foi criado também vários quadrados, tá? E a seguir agora nós vamos fazer as emendas. Elas serão utilizadas principalmente para os triângulos, tá? O papel ele já tem um tamanho de 5 por 5 centímetros, tá? Essas emendas serão utilizadas, como eu falei, principalmente para unir os triângulos, ok? A dobradura dessas emendas é mais fácil, E aí a gente fez várias emendas que serão utilizadas. Bom, a partir daí a gente já criou, vamos criar o cubo, para poder criar o cubo, a gente vai utilizar os quadrados que nós já criamos, 6 quadrados, tá? Unir as pontas dos quadrados, como vocês podem observar, tá? Primeiro nós vamos unir aí 4 quadrados lateralmente e depois em seguida nós vamos colocar as tampas, A tampa superior, vamos dizer assim, e a tampa depois inferior, superior e inferior. E aí está formado o quadrado, o cubo, desculpe. O cubo está formado. Lembrando que a gente utiliza a cola para poder
unir, né, e deixar ele bem durinho, tá? Aí a gente agora vai montar o octaedro, tá? Ele é formado por 8 triângulos, tá? E para isso a gente precisa dos 8 triângulos e das emendas, né? É utilizado 12 emendas. Então a gente vai unindo ali o triângulo e emenda, tá? Mais uma vez lembrando que a gente cola, tá, a emenda aí dentro do triângulo, dessas aberturas do triângulo, tá? E vamos fazendo passo a passo, unir os triângulos. Então, primeiramente a gente fez a união de 4 triângulos, tá? E depois, em seguida, vamos fazer também novamente a união de mais 4 triângulos, tá? Como vocês podem estar observando aqui. Ressaltando mais uma vez que todas as emendas são coladas para que elas não soltem, tá? Após fazer essas duas partes, né, de 4 triângulos cada parte, a gente vai agora unir essas duas partes, usando sempre as emendas, tá? E aí unindo essas duas partes, você vai perceber que vai formar aí um octaedro, tá? Que é um poliedro formado por 8 triângulos, tá? Então tá aí formado o octaedro. Bom, agora a gente vai montar também o tetraedro, tá? Também vamos precisar aí de 4 triângulos e 6 emendas, tá? O tetraedro ele é mais prático e mais fácil de fazer, tá? A gente vai unir 3 triângulos, digamos, lateralmente, e por último colocar um último, né, triângulo na parte, digamos, de baixo, e fechar esse tetraedro. Claro que quando a gente fecha esse tetraedro, você vai perceber que não existe a parte de baixo e a parte lateral, porque ele fica todo, digamos que por um, e qualquer uma das 4 partes pode ser a parte lateral ou a parte inferior ou superior. Então, usando as emendas, pondo cola para que ele não solte, como vocês podem ver, aí o tetraedro está formado, que é um poliedro de 4 lados, é um poliedro triangular, tá? E por fim nós vamos montar agora o icosaedro. Esse icosaedro é o que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque a gente vai precisar aí de 20 triângulos e 30 emendas, tá? Mais uma vez eu comecei fazendo a união aí de 10 triângulos, né? Como vocês podem observar, fiz a união de 10 triângulos lateralmente, tá? É só mesmo para poder vocês entender como é que eu fui construindo. Construí aqui lateralmente esses 10 triângulos. Após a construção desses 10 triângulos, nós vamos unir, tá, esses 10 triângulos, tá? Como vocês podem perceber, a gente sempre usa cola para ele ficar bem durinho e evitar que ele solte, tá? Então aí ele
está aí com os 10 triângulos e unindo. Aí eu chamei também de parte central, tá? Só para que você possa entender. Primeiro eu fiz essa parte central. Em seguida, né, vamos utilizar 5 triângulos para fazer chamada de, eu chamei de parte superior, tá? Mas parte 1 e parte 2, tá? Que é, então também usando aí as emendas, colando, unimos 5 triângulos. E aí a gente fez o topo chamado 1, tá? É o topo 1. Em seguida agora vamos fazer novamente a união de outros 5 triângulos, tá? Que eu chamei de topo 2, tá? Porque depois dele pronto a gente não sabe definir o que é lateral, o que é topo, o que é base. Ele fica todo por 1. Então aqui unindo novamente os 5 triângulos. E aí fechando ele com a cola, tá feito aí o topo 2. Agora nós vamos unir esses topos, né, a essa parte central, como eu chamei anteriormente, tá? Então vamos colocar as emendas aí nas aberturas de cada triângulo. Lembrando que essas aberturas elas são formadas de acordo à dobradura que a gente faz para a construção, né, de cada um desses triângulos, como a gente viu lá no início, tá? Então colocamos aí as emendas dentro dessas aberturas do triângulo e agora nós vamos colar, né, naquela parte central para poder montar aí, né, formar o nosso icosaedro, que é um poliedro triangular feito com 20 triângulos. Então, finalizando aqui já, você pode perceber que ele vai realmente ficando todo por 1. E aí tá o nosso icosaedro formado. Então nós temos aí, né, feito o cubo. Esse cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, tá? Vamos ter também o nosso tetraedro, que ele tem 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Vamos ter também o octaedro, é formado por 8 faces, 12 arestas e 6 vértices. E por fim o nosso icosaedro, que ele vai ter 20 faces, 30 arestas e 12 vértices.